Olá! No vídeo de hoje a gente vai dar resposta a um quiz que a gente fez lá no Instagram do Piloto Completo e que gerou discussões tanto no próprio Instagram como lá no fórum da nossa comunidade Airmanship. Então, esse quiz, que parecia ser uma pergunta inocente, acaba tendo vários aspectos importantes e mostrando um pouco para cada um de nós, né? Como é que está nosso repertório técnico de aviador. E esse é o grande objetivo do Piloto Completo e da nossa comunidade Airmanship, que é proporcionar uma experiência de vida toda, de lifelong learning, que a gente chama, de ampliar o repertório humano e técnico do aviador. Então, nessa imagem que mostrava lá um PFD de um G1000 simulado, né, deixava uma pergunta: esse avião ele está subindo ou descendo, né? E aí muita gente teve naturalmente atenção ao aspecto do pitch da aeronave, que estava com quase 2,5 positivo, mas o grande ponto de atenção dessa imagem era o Bird, ou o FPV. Então, esse pequeno aviãozinho verde que tem pouco abaixo da linha do horizonte é o que indica para nós a trajetória de voo. E aí, trajetória de voo é algo extremamente importante, inclusive porque essa é uma das 8 competências de CAL para pilotos de avião que a gente trabalha, né, no Piloto Completo. Então, o gerenciamento da trajetória de voo, seja em voo manual ou com uso de automação, é uma das grandes competências que a ICAO recomenda para as empresas do mundo inteiro, enfim, como diretriz de competência que os pilotos têm que ter. Então, essa pergunta aparentemente simples e inofensiva, que alguns entendem até como básica, pô, o nariz do avião está para cima, está subindo, claro, não é tão simples assim, e ela acaba trazendo para a gente um aspecto das competências do aviador que é extremamente relevante, que é identificar a atitude da aeronave, né? Eu sempre falo aqui que a atitude mais importante do avião é a do piloto, né? A sua atitude diante das situações, dos problemas, do gerenciamento, das dificuldades, dos colegas, enfim, de tudo que acontece num voo. Mas, claro, nesse caso aqui a gente está falando da atitude do avião e está mostrando que não é porque você tem um pitch positivo, está com o nariz para cima, que você de fato está subindo. Isso é muito crítico, tá? Eu vou usar um pouquinho o simulador, da mesma forma que a gente utilizou para produzir esse quiz, essa imagem, e vou trazer aqui para você um pouco de reflexão de por que isso de fato é importante e como que você pode, claro, melhorar seu repertório. Eu sei que nem todo mundo teve a oportunidade de voar aeronave G1000 ou com uma aviônica Glass Cockpit, telas digitais, EFIs, enfim, mas é super importante que a gente entenda que mesmo a gente não tendo exibido para nós tão fácil assim a atitude e a trajetória, a gente precisa pensar dessa forma e tentar pilotar a aeronave sempre pensando nisso. A gente quase sempre tem algum nível de ângulo de ataque, ou seja, uma diferença entre o que o avião tem como pitch, a atitude do nariz, e o que ele apresenta como trajetória. E isso se modifica nas diferentes configurações de voo. Então, com flap, sem flap, mais motor, menos motor. Algumas aeronaves, dependendo da posição do motor, têm a tendência de subir nariz quando dá potência, outras têm a tendência de baixar o nariz, né? Então, todos esses aspectos influenciam o voo, e esses pontos que levam, tudo que você faz em termos de pilotagem no avião, leva ele para uma trajetória. E se a trajetória dele não for a que você imaginou, ou não for aquela necessária para manter o voo seguro, seja realmente de controle de voo, manter o controle da pilotagem, seja a questão do IFR. Então, imagina você ter uma atitude de voo que você imagina na sua cabeça, estando lá IMC, guardado, que o avião está se projetando, quando na realidade ele está indo para outra direção. Por exemplo, estar descendo e não subindo como você gostaria. E se isso se mistura com as nossas sensações, a parte fisiológica, né, o que a gente de fato sente que o avião está fazendo, que a gente pode estar errado, principalmente em IMC, pode ser muito perigoso. Então, vou mostrar rapidamente o simulador aqui. O objetivo não é
trazer aqui o simulador como situação real do voo, mas é uma ferramenta para a gente poder visualizar esses conceitos. E aí, claro, eu sempre recomendo, eu acho que é muito bom fazer uso do simulador em casa, quem puder, se adaptar a isso, porque cada vez mais a gente tem muita tecnologia a bordo e menos oportunidade de treinamento nas empresas, na formação, enfim. Então, é muito importante que cada hora de treinamento real seja muito bem aproveitada e o simulador em casa traz isso para a gente, né? Então, eu estou aqui com a aeronave que a gente utilizou para esse quiz, que é do Flight Simulator 2020 da Microsoft. Estou numa situação parecida, estava fazendo um voo na região de Joinville. Tá? A gente está aqui voando com o piloto automático acoplado, modo RED, autopilot ligado, altitude setada para 5.000 pés nivelado. Tá? Esse é um bom ponto, tá? Uma leitura de status box ou de FMA, cada avião acaba tendo um nome, é bem importante para a gente posicionar a nossa consciência situacional em relação ao voo. Tá? Então a gente está aqui voando reto nivelado, com o piloto automático acoplado, nesse momento com 148 nós, e o que a gente está vendo no painel? Um pitch de aproximadamente 1 grau e meio, o diretor de voo pedindo essa atitude para a gente manter o que a gente pediu para ele, que é 5.000 pés, e o Bird, lá, o FPV, indicando para a gente que a trajetória de voo está muito próxima aí da linha do horizonte, ou seja, a gente não está nem subindo nem descendo. Na situação lá, eu vou reproduzir a situação que a gente criou para o quiz, que é um voo sem flap, tá? A aeronave não está com flap, tá? Você pode ver a indicação e a asa. E a gente vai reduzir para aproximadamente 95 nós e ver o que acontece com esse ângulo de ataque. E, portanto, a diferença entre a atitude de voo, né, a atitude de nariz, perdão, e a trajetória de voo. Então, gradativamente, o que vai acontecer nesse caso? Como eu estou com o piloto automático acoplado, pedindo para ele manter 5.000 pés, ele vai começar a subir o nariz, tanto quanto for preciso, para manter os 5.000 pés. Né? Se eu, lógico, deixar essa situação evoluir, o avião vai estolar, né? Ele vai acabar permitindo aliviar, iniciar uma descida, mas é possível que esse avião estole. Tá? Então, veja, para a gente manter aí 90 nós, estou voltando a aplicar potência um pouquinho, ele vai precisar ficar com quase 5 graus de pitch. Essa foi a situação de velocidade e potência que a gente criou naquele dia. Então, estamos aí, segundo o simulador, né, com mais ou menos 24% de potência, 90 nós. E aí, o que acontece para a gente simular o quiz? A gente vai desacoplar o piloto automático e deixar o nariz ceder um pouquinho. Então, a gente vai manter os 2,5 de pitch, mais ou menos, que estava na situação do quiz. Vou tirar o diretor de voo, só para a gente não ter a interferência do que eu tinha pedido aqui, né, em termos de voo, modo heading e altitude. Então, o que começou a acontecer? De fato, o avião está afundando 300, 350 pés por minuto. Esse era o cenário que a gente criou para o quiz, tá bom? Então, lembre-se sempre que o pitch não quer dizer trajetória de voo, tá? Então, por exemplo, para manter nivelado, quase 5 graus de pitch aí, tá bom? Então, esse é um conceito que a ideia era passar um quiz básico, mas acho que pegou competências que são extremamente importantes para o aviador. A ideia aqui é essa: se você quiser se desenvolver continuamente, ser desafiado aí toda semana, a gente tem também um encontro de aprendizagem frequente, toda semana, nas terças-feiras, a gente se reúne e discute conceitos como esse, né? Tanto de pilotagem como de carreira, como casos de aeronaves específicas, para poder ampliar o repertório humano e técnico do aviador. Então, entra lá no nosso site, pilotocompleto.com.br, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixe seus comentários, compartilhe também sua experiência, mas vem para a Airmanship. O plano Basic é gratuito. Então, a partir de R$0, você pode fazer parte de uma comunidade que está pensada para o Brasil inteiro, para você se desenvolver continuamente como aviador ou aviadora. Tá bom? Te espero lá. Bons voos!